Teve uma época na minha vida que eu tinha muito medo do meu marido me abandonar, dele ir embora, dele me trair, enfim, eu tinha medo de ser deixada, de ficar sozinha. E se você tá com esse medo, fica nesse vídeo que eu vou aqui contar pra você alguns pensamentos que eu tive, que são um pouquinho tóxicos, mas que me ajudaram a sair dessa energia de coitada, de aceitar qualquer coisa, qualquer migalha, por medo de ficar sozinha, de não me posicionar por conta desse medo. E esse medo me consumia de tal maneira que eu ficava com a energia pesada e aceitando qualquer coisa. Então, pega o seu café, senta aí e vamos bater um papo sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar aqui pra você é que você não precisa de alguém pra fazer a sua vida dar certo, pra fazer a sua vida funcionar, pra você conseguir viver. Por mais incapaz que você tá se sentindo nesse momento de cuidar da sua própria vida, de tomar as rédeas, sabe, de tomar algumas decisões, você tá fraca agora emocionalmente, mas acredita em mim, você não precisa de ninguém, não é só do seu marido, é de mãe, é de ninguém, pra você ser feliz, pra você alcançar o que você quer. Você só precisa acreditar que você consegue. Essa é a primeira coisa que eu tenho pra te falar. Agora eu quero que você comece a questionar esses pensamentos que vêm na sua cabeça quando esse medo bate. O que eu fazia quando eu ficava pensando? É muito esquisito falar isso, mas eu tinha esse medo assim, sabe? Nossa, sei lá, se ele for embora a qualquer momento, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser de mim? O que não sei o quê? E sabe, como que eu vou me sustentar? Como que eu vou tocar as coisas aqui? Ficava isso na minha cabeça. E isso às vezes é muito da gente, ou que não foi criado por pai, é coisa interna, é coisa assim que no autoconhecimento você vai descobrindo isso sobre você. Mas enfim, quando vinha esses pensamentos, eu começava a questionar eles. Então assim, e se eu não der conta? Mas peraí, quantas mulheres que eu não conheço, que eu já ouvi falar, e você também, que se separou e depois aconteceu algo muito melhor na vida delas, que elas encontraram outra pessoa, que elas conquistou a independência financeira, que elas alcançou o sucesso, e elas precisaram passar por esse baixo para chegar no alto. O medo, ele tem esse incrível poder de travar a gente, de paralisar. Então você precisa ir mostrando para esses pensamentos aí de medo que vem na sua cabeça que existem outras possibilidades, que tem mulheres que já passou por isso e conseguiu sair dessa, que tudo bem, se isso acontecer com você, vai ter ali um processo difícil no início, mas no final vai dar tudo certo, você vai conseguir se reerguer, você vai até ter uma coisa melhor na sua vida, entendeu? Você precisa ir desmentindo esse medo da sua cabeça. E lembrando que aqui eu tô falando de, assim, homens bons, homens que não te batem, que não te agridem, que não te desrespeita. Só que às vezes, mesmo assim, você fica com esse medo, porque é inconsciente, é coisa lá da sua infância, é coisa que você vai ter que tratar aí no autoconhecimento, como eu já falei em outros vídeos. Outra coisa, o medo de traição. Eu tinha muito esse medo de ser traída. Eu não vou fazer tudo isso, porque vai que depois ele me troca, vai que depois ele me deixa, aí depois arruma outra, e aí eu tinha muito isso muito forte, e, assim, esse pensamento muito assim em mim, sabe? E por quê? Porque meu marido me deu motivo, porque ele me traiu já uma vez e não sei o quê? Não, porque eu nunca tive na minha família alguma referência de pessoas que conseguiram alcançar algum resultado bom e permaneceu junto casado, ou que permaneceu casado por muito tempo, teve bastante história de traição, enfim. Então você precisa entender o que é real, sinais que o seu marido tá te dando que ele tá te traindo, ou que ele não é confiável, né? Enfim, você precisa entender se isso é real, se isso tá acontecendo, ou se é porque você viu isso acontecer muitas vezes com outras pessoas e acabou tomando isso como verdade pra sua vida. Você precisa saber separar isso. Eu não tô falando aqui que o seu marido, ele olha pras outras na rua, falta com respeito com você de todas as formas possíveis, e aí é coisa da sua cabeça. Não, isso daí não é coisa da sua cabeça, isso aí é a sua inteligência, né? Seu subconsciente, seu cérebro já te mostrando, minha filha, não vai por aí, não faz isso pra esse homem. Então, o que eu fiz pra tirar esse medo da minha cabeça? Eu tomei atitudes pra me deixar mais segura. Segurança é importante pra mim, eu preciso me sentir segura pra eu conseguir viver minha vida em paz. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu garanto que se acontecer qualquer coisa, eu tenho participação da empresa, eu tenho como provar, eu tenho meu nome lá, que aquilo ali também é meu, que eu participo daquilo ali, enfim, que a gente tem comércio junto aqui na cidade, né? Outra coisa é os bens, você precisa ter alguma segurança pra você também, isso precisa ser muito bem conversado, e um homem que ele não quer te passar um pouquinho dessa segurança, é bom você rever isso, sabe? Porque o homem, ele tem que transferir, ele tem que transmitir essa confiança pra mulher, essa segurança pra ela.
E foi isso que eu fui fazendo. Outra coisa também foi contar pra minha cabeça que isso não era minha história, que isso não aconteceu comigo. Eu olhei para as atitudes do meu marido, para as conversas que a gente já teve, para tudo que a gente já passou, e isso não ia acontecer comigo, isso não era minha realidade, era de outras pessoas. E por último, essa coisa de ser traída, enfim, um pensamento um pouco tóxico, mas que você precisa dar outras possibilidades pra sua mente também, porque senão ela vai só te levar pra baixo. Tipo assim, se você for traída, a pessoa vai ficar na boa e você vai ficar na merda. Entendeu? Você precisa começar a contar outra história pra você. Então, o que eu contava pra mim? E se caso, mesmo com tudo isso que eu pude fazer, se caso isso acontecer comigo, eu sei que vai chegar outra pessoa melhor ainda na minha vida, eu sei que vou viver uma fase ainda melhor, eu sei que vou conseguir coisas melhores. Eu comecei a contar essa história pra mim. Então, hoje em dia, não tem a possibilidade de eu ficar muito tempo vivendo uma vida na merda, porque eu sei que as coisas melhores vão chegar pra mim e eu acredito fielmente nisso. E você precisa contar histórias boas pra você. A gente vive contando histórias ruins, de que a gente vai perder, de que a gente vai falir, de que a gente não vai conseguir, mas você precisa mudar isso e começar a contar a história onde você é a vencedora, onde você consegue o que você quer. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que ele tenha te alcançado na hora certa. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.